aleluia e aleluia. Graça e paz do Senhor Jesus para todos os nossos irmãos que nos acompanham diariamente aqui no Instagram, nesse nosso Drops da Videira. Estamos começando um pouco mais cedo hoje. Sejam bem-vindos todos os irmãos. Francisco Vasco, nosso convidado, pastor Francisco Vasco, já está aqui. Meu Vasco, já te chamo aí, tá? 5 minutos aqui antes do horário, para fazermos aqui uma introdução, para receber o irmão, nosso convidado, para falar de fé. A fé tem uma voz. Eu gosto muito desse título do livro do pastor Francisco Vasco, e hoje especialmente é um dia que nós precisamos renovar a nossa fé no Senhor, a cada dia. Mas especialmente hoje eu quero começar essa live prestando minhas condolências, a minha homenagem à família do pastor Gerson Lucas Lima, pastor da Videira em Uberlândia, e um pastor que foi ordenado aqui no nosso ministério em Belo Horizonte e acabou de passar para o Senhor. Essa madrugada, pastor Gerson faleceu em Uberlândia em decorrência de um câncer e ele está com o Senhor agora. Então eu me antecipei aqui 5 minutos para prestar essa homenagem ao nosso querido pastor Gerson Lucas Lima, companheiro de ministério, alguém que lutou conosco aqui as nossas batalhas e agora não luta mais, está descansando com o Senhor. E eu trouxe um texto para compartilhar com os irmãos nesse momento. Para nós, os servos de Deus, a perspectiva da morte, ela não é a mesma perspectiva dos ímpios. Sentimos sim a falta, sentimos a saudade, mas já sabemos que Jesus nos deu a vida eterna. Então nós temos segurança eterna. Nós temos paz com Deus mediante Jesus Cristo. E a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo de número 14 e versículo 13: E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Quem morre no Senhor morre bem-aventurado, ou seja, abençoado. Está aqui meu amigo pastor Eric Nunes, também teve essa experiência na sua casa, e muitos outros que tiveram seus entes queridos que partiram. Então fica aqui as minhas condolências à viúva Vanessa Marra, aos filhos que ficam, à mãe, membro da nossa igreja, aos demais irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo possa renovar cada um de vocês, e o Espírito Santo, conforme diz o apóstolo Paulo, as doces consolações do Espírito Santo possam fortalecer e consolar a sua família. E por isso hoje, coloquei até no meu feed, uma ocasião onde o pastor Gerson estava falando sobre fé. E achei essa publicação hoje e coloquei como homenagem, porque é assim que eu quero lembrar do servo de Deus, alguém de fé. Alguém que combateu o bom combate, alguém que guardou a fé até os últimos momentos. O pastor Gerson partiu, mas deixou para nós o testemunho de fé. Em nenhum momento desta enfermidade que o acometeu, ele desistiu de crer, em nenhum momento. Ele creu até o final. E eu creio que este é o testemunho de um servo de Deus. Nós cremos até o fim, cremos independente da circunstância, cremos independente do diagnóstico, cremos independente da pandemia, cremos independente de toda a circunstância ao derredor. Como disse aqui nosso irmão Marcos Amorim, choramos com os que choram e alegramos com aqueles que se alegram. Por isso hoje vamos falar de fé. Vamos falar de fé porque a fé é esse patrimônio espiritual que nós temos, e eu quero já daqui a pouco chamar o meu convidado, Francisco Vasco, mas quero deixar o texto 14 de Apocalipse e versículo 13. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor.
morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras o seguem. Bem-aventurados somos nós que já estamos no Senhor. Quer na vida, quer na morte, já somos abençoados, bem-aventurados. E fica aqui então os meus sentimentos, as minhas condolências a toda a família. E nós, os que ficamos, prosseguimos no combate. Prosseguimos nessa missão de levar o Evangelho e pregar o Evangelho a toda criatura. Amém? Glória a Deus. Então quero aqui chamar o meu amigo Francisco Vasco para que a gente possa liberar e falar a respeito de fé. Vasco não está aqui. Ok, vou aguardar o Vasco entrar. Enquanto isso, eu quero compartilhar com você sobre esse tema de fé. Nós temos aqui em Lucas, no capítulo 17 e no versículo de número 5. Essa palavra está no meu coração e nós estamos compartilhando sobre isso. Estamos estudando também às 16 horas no canal azemarfreitas.tv. Videira Londrina está aqui. Me desculpe, eu esqueci de falar para os irmãos escreverem aqui de onde que você é. Estou vendo aqui a pastora Ludmila de Acreúna, César Paulo da Videira Londrina, Carlos César Fagundes, bom dia, graça e paz. Vai dizendo aí de onde você é. A pastora Jandira Ovadik, Videira Beira, Videira Unaí ativada, aleluia. Marcos Paulo deve estar aí. Vá falando, mencionando, me perdoe, eu já comecei aqui falando, nem dei as boas-vindas aos irmãos que estão entrando. Meu doutor nutrólogo, o doutor Marcelos está aqui, doutor Marcelos, que é da cidade, aqui a Josi da Videira Varginha. Olha aí o Vasco já está aí, vou chamar o Vasco aqui para nós já compartilharmos, aleluia. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Francisco Vasco, o homem que a fé tem uma voz. E nós vamos ouvir essa voz hoje, aleluia. Isso, vai organizando aí, Vasco. Vai organizando aí. O Vasco está organizando a coisa lá, você viu a equipe, né? Enquanto ele se organiza, vamos esperar por ele. Eu queria falar sobre uma pergunta, a pergunta dos discípulos. A pergunta dos apóstolos, em Lucas capítulo 17, versículo 5. Eu estou com essa palavra no meu coração e eu gostaria de pregar nesse domingo. A paz, pastor Zé Mar. Sejam bem-vindos. Videira Goianésia, oh, que maravilha. Muitos anos que eu não vou a Goianésia, a família aí, Laje Siqueira, muito preciosa. Bem, desculpa, eu estou cumprimentando aqui porque eu não fiz, me perdoa a minha indiscrição. Já comecei aqui liberando a palavra, mas eu queria ainda, antes que o nosso convidado entre, pastor Francisco Vasco, que você pegue a sua Bíblia comigo em capítulo 17 do livro de Lucas. E os discípulos, apóstolos, fizeram uma pergunta, na verdade um pedido ao Senhor. Disseram então, capítulo 17, versículo 5, disseram então os apóstolos ao Senhor, : acrescenta-nos a fé, aumenta-nos a fé. Acrescenta-nos a fé. Fé pode ser acrescentada. Talvez hoje você precisa de um acréscimo de fé para passar por uma situação difícil, para passar talvez por uma situação de dificuldade econômica por conta da pandemia, que seu comércio está fechado, que a sua célula não está funcionando. Eu não sei qual circunstância, mas não se sinta acusado de fazer esse pedido. É um pedido apostólico. É um pedido dos apóstolos ao Senhor. Não é um pedido da multidão. É um pedido de quem anda com Jesus. É um pedido de quem está caminhando com Cristo. Às vezes eu sinto que alguns irmãos, eles têm receio de pedir que a sua fé seja aumentada. Mas os apóstolos, depois de ouvir um sermão, e aí depois é isso que eu quero compartilhar,
mas em outra ocasião, porque agora nós estamos esperando o nosso convidado. Mas a Bíblia diz que acrescenta-nos a fé. Então, amados irmãos, não tenha receio. Olha aí o homem. E aí, Azemar? Aleluia. Vasco, 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 meu amigo. E aí, homem de Deus, como é que você tá? Tudo bem? Uai, eu tô aqui na simplicidade, aguardando meu companheiro aí, antigo. Que é isso? Eu falei Prazer. assim, eu tô vendo que tem uma equipe aí de produção contigo, né, Varão? Rapaz do céu, ninguém faz nada relevante sozinho, né? Aprendi com alguém aí. Você já tem muitas frases. Então, a equipe faz toda a diferença. Quero cumprimentar você, pastor Azemar, e todos os irmãos que estão conosco, principalmente aí de Minas Gerais, essa vinha tão abençoada. E para mim é um prazer receber esse convite para estar com você nesse momento tão importante, momento que o Senhor tem levantado aí também os seus profetas para sustentar o testemunho da palavra da fé. E muito bom o tema. Espero que essas vidas que estão nos acompanhando sejam ricamente abençoadas após essa live. Aleluia, aleluia, aleluia. Meu Vasco, alinhou, prosperou, Varão. Alinhou, prosperou. Tô esperando meu... Já chegou até você essa hashtag? Alinhou, prosperou? chegou já, que é isso? Fui ministrado por essa palavra. Quando a gente conversa com os mineiros daí, que eu tenho uns contatos com os mineiros aí, sempre a hashtag alinhou, prosperou. Falei, aleluia. Ah, meu Vasco, você é uma bênção na minha vida e já não é de agora. Eu quero voltar. Eu estava conversando com o seu amigo, o André Francisco, e eu fui lá no Jardim Marilisa e voltei, Vasco. Rapaz, você foi lá no Jardim Marilisa? Que é isso aí? Pode vir alguma coisa boa do Jardim Marilisa? Muitas coisas boas, inclusive estou olhando para uma delas agora, o seu outro irmão, o de fogo, muitas coisas boas. Você está revelando ali. Eu vi um pouco da sua live com o pastor André Francisco. O pastor André Francisco andou com você durante muito tempo também, né? Alinhou, prosperou, com certeza. Não, eu estou vendo aí só homens prósperos, abençoados. Essa Goiânia aí não tem jeito, não. A pessoa ligou aí, ela vai para frente. Vai, com certeza, realmente. Você andou aqui, né? Você foi um dos irmãos que começou essa história também junto com o pastor Naô dos Radicais Livres. Deixou um legado muito poderoso aí de amar a presença, de amar o discipulado, de estar junto. Nós aprendemos muita coisa com você, com a sua esposa. E com certeza o que você falou é verdade. Quando nós estamos juntos ali, com o mesmo coração no discipulado, com o pastor Luiz, pastor Naor, não tem como não crescer, não tem como não prosperar. Prosperidade é certa. Amém, amém. Meu Vasco, eu quero te agradecer por esse convite, porque eu sei que você é um pastor de milhares aí hoje, um homem com muitas atividades, e você reservou esse tempo para conversar com o teu servo mineiro. Está dando uma pequena interferência no som. Eu estou me ouvindo no som quando eu falo com você, parece que está dando um retorno. Deve ser seus retornos aí, ó, porque você deve ter retorno, aqueles microfones granfino que fica assim por cima, iluminação própria. Fala com a equipe da produção aí a passar um pouco o retorno. Não tem não. Será que é alguma... Eu estou usando só o microfone do meu próprio celular. Melhorou alguma coisa aí ou ainda tá ruim ainda? Não, o som tá bom. Se você pudesse se aproximar um pouco mais, eu acho que ajuda. Isso. Aí, eu já te falei, você é um homem descolado, grande fino. E, né, coloquei em prática. Glória a Deus, que bênção. O Vasco, eu então quero te agradecer e eu sei que você tem nos acrescentar essa questão da fé. Nós estamos em dias da pandemia, em dias aí que a turma está precisando de fé. E ontem até vi uma reportagem do nosso governador do estado de Goiás, que o homem está querendo voltar atrás e focar
as reuniões de novo? É porque é o seguinte, o nosso governador, pelo fato dele ser também médico, né? Isso faz com que ele atente ainda mais para essas questões ligadas ao que está acontecendo no Brasil e no mundo. E saíram algumas reportagens, e essas reportagens notificaram principalmente o estado de Goiás quanto à questão do isolamento. Então, o estado de Goiás ele já foi número um, ficou entre os cinco, né, no isolamento, só que na questão do Dia das Mães, no feriado, caiu e ficou pior, eu acho, no gráfico aí no Brasil. Eu tenho certeza que isso incomodou o governador. E a primícia que ele está usando é para evitar que aconteça, né, o que tem acontecido aí nos outros estados, no Nordeste, ele quer retomar o isolamento. Mas ele vai, na verdade, fazer isso só a partir de segunda-feira. Então, domingo agora nós temos culto normal. Domingo nós temos 2 cultos aqui em Goiânia. Aleluia, aleluia. Então vamos orar, Vasco. Olha, já vou começar liberando uma palavra para você aí, para os goianos. É Marcos capítulo 7, versículo 34. Efatá, Goiás. Jesus olhou para o céu e disse, Efatá, quer dizer, abra-te. Vamos orar para que seja aberto aí, né, os estabelecimentos. Eu fiquei triste de ver, eu vi um vídeo também de um restaurante antigo, Pimentas aí, que fechou na Avenida D, mais de, sei lá, 40, 50 anos de funcionamento, fechou. Isso está acontecendo muito aí, Vasco, o comércio, como é que é essa situação econômica aí no estado? Então, ontem nós conversávamos na reunião que eu fiz com os pastores e até um dos nossos pastores me mostrou essa lista, né, na verdade, desses grandes estabelecimentos que, infelizmente, por conta já dessa pandemia, estão sofrendo ao ponto de ter que fechar. E um deles é o que você mencionou, Pimentas, mas tem outros restaurantes grandes em Goiânia também, não me recordo o nome agora, mas que infelizmente estão enfrentando isso. Outros empresários, outras empresas também. Nesse tempo, pastor Azemar, nós temos orado muito também pelos nossos empresários, profissionais liberais, porque, como disse o Luciano, né, da Ravan, aquele grande empresário no Brasil, quando você vê um funcionário empregado, isso representa, na verdade, benefício a 5 famílias. Né? Então, cada empresa que fecha, cada estabelecimento que infelizmente fecharam as portas, que tiveram que mandar os funcionários embora, não está representando somente aquela quantidade de funcionários. Na verdade, multiplicando-se aquilo por 5, são famílias, né, que dependem às vezes daquele profissional que sai de manhã e traz o sustento, traz um recurso. Então nós temos orado. E infelizmente essa situação, principalmente, você sabe, Goiânia se tornou um polo nessa questão de confecção, né, devido às lojas ali da 44. Então nós já temos acompanhado pessoas que estão sofrendo, porque infelizmente não conseguiu, né, por não ter uma reserva, outros até mesmo por fazer um investimento, acreditando, né, nesse aquecimento que estava antes dessa pandemia, né, quanto à questão do... Infelizmente, por causa dessas coisas, já estão fechando as portas, mas nós estamos crendo que essa situação vai mudar em nome de Jesus. Vasco, então me diz agora, no nosso aqui, eu já liberei uma palavra para você, você pode pegar depois, Marcos 7,34, empatar, abra-te. Então nós vamos liberar, aqui em Belo Horizonte, a cidade que primeiro trancou no Brasil foi Belo Horizonte. Primeira que fez aqui o fechamento foi Belo Horizonte. E graças a Deus, nós temos vivido um tempo abençoado aqui, com muito índice de coronavírus e com uma relativa liberdade para fazer culto e, enfim. Agora, eu queria te ouvir, o que você tem para falar para esses profissionais que estão sofrendo, que estão aí agora preocupados? Pastor, o que eu faço, né, diante dessa pandemia? O que eu faço? Me libera fé para eu poder crer
que é possível prosperar no meio da crise? Então, a palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crê, né? Qual que é a palavra que eu liberaria não somente a esses profissionais, mas como você direcionou falar a esses profissionais, é que nesse tempo, mais do que nunca, eles precisam lembrar das promessas. Entende? Lembrar das promessas. Eu creio que o empresário, o profissional liberal, há uma promessa de Deus sobre ele. Há uma promessa de Deus. Muitas vezes, quando nós enfrentamos a crise, enfrentamos a circunstância, nós esquecemos das promessas. O texto de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 20, o Senhor entra no barco com os discípulos e ele diz o seguinte: passemos para outra margem. Então ele diz que iria passar. E o que acontece? Jesus pega o travesseiro e foi para a polpa do barco, ele foi dormir. O travesseiro. E no correr daquele trajeto ali, no barco, eles enfrentam a tempestade. Uma grande tempestade. Ao ponto que os discípulos, naquele momento, pastor Azemar, eles ficaram desesperados. E aí eles decidiram acordar Jesus, né? Sim. No meio da dificuldade, nós temos que permanecer com a promessa, lembrar da promessa. Por quê? Porque no meio da dificuldade, nós enfrentamos também essas lutas na mente. Os discípulos acordaram Jesus e a maneira como eles acordaram Jesus é interessante. Nosso líder, o pastor Luiz, disse algo e isso tem mudado a minha vida, que o comportamento é fruto de uma crença. Qual foi o comportamento dos discípulos? Eles poderiam ter acordado ele dizendo assim: Jesus, por favor, socorre-nos, ajuda-nos. Mas os discípulos acordaram Jesus dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? Então, primeiro conselho que eu dou para um empresário: não esqueça da promessa. Segundo, tenha uma crença correta. Creia de maneira correta. Não é momento de nós termos uma crença errada, porque o comportamento é fruto de uma crença. Eles chegaram para eles e falaram o seguinte: não te importa que pereçamos? Ele estava dizendo o seguinte: o Senhor não se importa conosco. O Senhor não se... E aí, a Bíblia diz que Jesus, ele levantou daquela tempestade, ele comandou contra a tempestade. Então, terceira coisa também, nós precisamos aprender a comandar. Tem coisas que não são naturais, são espirituais. Precisamos... Espera aí, porque o mantimento tá grosso, varão. Segura isso. Você tá liberando uma refeição completa aí. Espera aí, não abafa não. Eu tô aqui, ó, tô com a minha biblinha de papel aqui. Fala com o seu amigo mineiro aqui. É Marcos 5, o quê? Marcos, capítulo 5, versículo... Peraí, agora... Marcos, capítulo 4, versículo 35. 4:35. Eu atualizei aqui. Vamos lá, 4:35. E naquele dia, já sendo tarde, disse-lhe: passemos para o outro lado. Essa é a promessa. Nós vamos passar por isso. Nós vamos passar. A promessa. Marcos capítulo 4, 35. A primeira coisa que Deus deu para eles foi uma promessa. Nós vamos passar. Você vai passar. Então, se eu tenho que pegar essa promessa foi para os discípulos, é para mim, é para você, é para todo aquele que crê. É promessa. Então, você tem uma promessa no seu ministério. Eu tenho uma promessa no meu ministério, da minha família. Eu tenho uma promessa, cada empresário tem uma promessa sobre o negócio dele. Só que nós enfrentamos a tempestade. E no momento que enfrentamos tempestades, no momento que enfrentamos dificuldade, nós precisamos lembrar das promessas. Por que nós precisamos lembrar das promessas? Porque no meio da tempestade, no meio da ventania, a tendência do vento é talvez levar a promessa. Os discípulos esqueceram do que Jesus disse. Qual foi a primeira coisa que ele entrou no barco e disse? Passemos para outra margem. Então ele disse: nós vamos passar. Seja Deus verdadeiro e qualquer circunstância mentirosa, nós vamos passar. Então, amém. A palavra para os empresários hoje é: você vai passar dessa tempestade. Amém, amém. Vasco, então, primeira coisa, nós vamos confessar
promessa. Pega a promessa, pega na Bíblia, escreve no Instagram, escreve no status, escreve na mão. Eu vou passar por isso. Em nome de Jesus. É assim? Isso. Às vezes o estabelecimento dele está fechado, mas ele, como proprietário, ele pode entrar lá, entra lá dentro, coloca uma caixinha sua de som lá, liga lá e fala: Deus, esse lugar aqui tem uma promessa. Esse lugar aqui tem uma promessa aqui. Tá com as portas fechadas, mas as portas fechadas, os decretos não podem anular a promessa, Senhor. Antes do decreto do governador, de quem quer que seja, nós respeitamos eles, mas nós temos um decreto do céu, tem uma promessa. Esse lugar aqui é um lugar de bênção. Vai prosperar, vai ser bem. Yes. Então, olha só, Vasco, pensa em Marcos 4:35, e eu tenho outra para você também, e é boa para os nossos irmãos. Você deu uma no Novo Testamento, eu vou dar uma no Velho Testamento, que lá no meu canal eu estou estudando o livro de Êxodo. Todos os dias, versículo por versículo. Agora, varão, tem um canal seguindo aí, ó, os pastos dos nossos pastores aí, azemarfreitas.tv. Vai você lá e cola em mim lá, se inscreva. Ajuda o teu servo mineiro. Amém, com certeza. Vasco, pega essa aí. Êxodo 9:4. Era a quinta praga. Era a praga sobre o patrimônio egípcio, sobre o gado, sobre as ovelhas, sobre tudo que era da sociedade agrícola naquela época. E aí, olha uma promessa, e essa promessa de guardar as coisas do servo de Deus, de passar pelas intempéries, pela tribulação, não é uma promessa de agora, é uma promessa de sempre. Porque a nossa casa, não só a nossa casa está protegida, mas tudo que nós temos também está protegido. Então, olha só, capítulo 9 de Êxodo, no versículo 4. O Senhor fará separação entre o gado egípcio e o gado dos israelitas, para que nada morra de tudo que for dos filhos de Israel. Uau. Moral da história, meu Vasco, nada vai morrer de tudo que for dos filhos de Israel. Primeira coisa, nós já oramos, jejuamos aí desde o... Eu gostei demais do slogan da nossa igreja em Goiânia, quando apareceu, né? A nossa resposta ao coronavírus foi o jejum de 21 dias debaixo de suas asas, né? Exatamente. Foi muito bem. Precisa dar uma resposta, né? Nós temos, os homens da fé sempre têm uma palavra nos lábios de fé, de autoridade. E foi uma resposta que nós demos. Então, uma vez que agora a sua casa está protegida, você não tem medo de corona, você não tem medo do vírus, do medo. Agora, Vasco, você, eu, servos de Deus, nós vamos liberar a palavra de fé para o povo passar para o outro lado. O povo prosperar. Isso. Então, olhando o texto aqui, a palavra de Deus diz, né? Ele, então, entrou e falou: passemos para outra margem. Despediu a multidão e seguiu. E a Bíblia diz que levantou-se, versículo 37, um grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Onde que Jesus estava? Jesus estava na polpa dormindo, sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Você vê, fizeram para ele uma pergunta. E o comportamento dele, essa pergunta, ela vem recheada de acusação. O Senhor não se importa conosco. O Senhor não se importa conosco. Por quê? Por causa da circunstância. Querido irmão, a circunstância não fala para você do amor de Deus. Não fala para você do cuidado de Deus. Nós enfrentamos dificuldades, enfrentamos tempestade. Mas uma coisa que tem que estar resolvida dentro de você, no seu coração, você empresário, você irmão, é que Deus ama você. Porque a mentira que o diabo tem tentado sustentar na cabeça de algumas pessoas, em meio à dificuldade, em meio às tragédias, em meio ao caos, é essa: Deus não se importa com você. Deus não se importa com você. Olha só, esse Deus que vocês servem é insensível. No momento da tempestade, da dificuldade, ele está dormindo. Ele tá dormindo. Mas eu vou te mostrar por que Jesus estava dormindo. Vou te mostrar por que Jesus estava dormindo. Então, ele estava dormindo. Segura essa aí. Segura essa aí, que você liberou é forte. A promessa, nós vamos passar para o outro lado. Deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava.
Sabe uma coisa que eu acredito que já está acontecendo agora? É porque o Senhor vai fazer, já está fazendo separação entre aquilo que é do Egito e aquilo que é do servo de Deus. Então, assim como nós falamos aí de restaurantes que estão fechando em Goiânia, talvez sejam restaurantes egípcios, porque os restaurantes dos filhos de Israel, eu creio que eles estão guardados de alguma forma. Amém. Eu não sei essa lista aí que foi apresentada, mas depois, só por curiosidade, vamos ver que base é que esses estabelecimentos, né, estavam sustentados. Cristo está nesse barco. Ô Vasco, se Cristo está no barco, meu irmão, tem um princípio da diferenciação. Aleluia. A tempestade é igual para todos os barquinhos que estavam lá no lago de Genezaré, ou no mar da Galileia, mas só tinha um barco que Jesus estava lá dentro. Agora, isso que você falou, rapaz, foi muito bom, porque a questão é a maneira como vê Jesus. Eles falaram, mestre, você não importa que perecemos, eu estou doente no hospital, o pastor Francisco Vasco nem veio me visitar. Justamente. Não, esse cara não deve ser, esse cara não é pastor de verdade. Eu estou aqui no meio da tribulação, ele está lá fazendo live na casa dele, fazendo churrasco, eu estou precisando aqui de uma cesta básica. Não. O Vasco, foi esse laço que dentro do meu olho aqui, chega pertinho. Foi esse laço, varão, que eu caí nele. Foi, né? Não importa que pereçamos. Ó, é mesmo. Você vê a prosperidade do outro, porque Jesus estava dormindo, Jesus estava em paz, resolvido, Jesus estava seguro, Jesus estava no descanso, Jesus ele estava desfrutando aí na tempestade, que é o corona, ele tirou lá ó, da reserva dele celestial e estava tranquilo. Às vezes os discípulos olhavam e falavam, não, é para você, você vai passar assim tranquilo, você tem patrimônio, você tem reserva, você vai passar tranquilo nessa tempestade, não dá nada para você, você está dormindo. Agora o discípulo olha aquilo e fala, ele não importa. Ô Vasco, se não mudar, como dizem aí, né, os coaches aí, se não mudar esse mindset, quer dizer, a maneira como eu vejo o meu líder, a maneira como eu vejo o Cristo que está no bar comigo, vai perecer mesmo. Vai porque o comportamento é fruto de uma crença. Os discípulos eles tinham uma visão errada de Jesus. E quando você tem uma visão errada do seu Senhor, qual que é a visão errada que eles tinham dele? Que o Senhor não se importava com ele. Qual que é a visão que alguns irmãos têm, empresário, um irmão que está passando por uma situação difícil nesse momento agora? Qual que é o ponto que o diabo mais ataca? Ele não se importa com você. Ele não se importa. Ele não se importa. Aí, porque é o seguinte, eles poderiam ter chegado para ele e ter falado assim, por favor, ajuda-nos, socorre-nos. Não. Eles chegaram e falaram, mestre, o senhor não se importa conosco? O senhor não se importa com a nossa situação? E outra, o senhor está dormindo, o senhor está indiferente ao que nós estamos passando? O senhor está indiferente a tudo que nós estamos enfrentando? Eu quero dizer algo a você, meu querido irmão, que está conosco nesse dia. Com certeza o Espírito o impeliu para estar conosco e outros que vão ter oportunidade para assistir essa live. Eu quero hoje silenciar essas vozes do maligno. Amém. Eu quero hoje, do nome, dizer para você, o Senhor se importa com você. Por que isso é tão sério, Azemar? Porque quando nós temos uma mentalidade e quando nós temos uma crença de que o Senhor se importa conosco, quando nós pensamos dessa maneira, isso é tão sério, sabe o que acontece? A nossa fé é bloqueada. Por que eu estou te falando isso? Vamos dar continuidade ao texto. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar. É preciso dizer. Por isso que a fé tem uma voz.
Uhum. Ninguém boca fechada. Infelizmente, nós temos visto irmão enfrentando muitas coisas, mas eles ficam calados. Sabe qual que é um problema que até os homens têm? As pessoas falam assim, parece que as mulheres são mais intensas e tudo. Mas eu vou te falar, tem até piadinhas, até criticam, falar porque a mulher tem necessidade de falar tantas palavras. Mas uma coisa é fato. O homem, às vezes, quando ele é emburrado, chateado, ele fica calado. Isso é ruim. Porque se você quer ver fé sendo expressada, liberada da sua vida, você precisa falar. Jesus disse ao mar, acalma-te. Depois, ele falou, emudece. Sabe o que significa a palavra emudece no original? Faça silêncio, cala-te. Agora, eu meditando nesse texto, perguntei ao Espírito Santo, Senhor, o Senhor mandou a tempestade acalmar e fazer silêncio, mas a tempestade não fala. Ela fala. No momento da dificuldade, nós não temos que só simplesmente acalmar as tempestades, acalmar, porque fiquei sabendo o decreto acalmar isso, nós precisamos também silenciar algumas vozes. O Senhor silenciou, você sabe qual voz que o Senhor silenciou, Razemar? Aquela voz que estava de discípulos. Ele não se importa com você. O Senhor mandou essa voz silenciar. Porque essa voz ainda produzia na cabeça, ainda produzia na mente deles, no coração deles, esse pavor, esse medo. É como se o diabo estivesse dizendo para eles, tá vendo? Vocês vão morrer. Mas por que eu comecei esse momento aqui, Azemar, dizendo para você que a primeira coisa é lembrar da promessa? Por que eu falei isso? Vou responder agora. Porque no meio da tempestade, no meio da crise, a primeira coisa que os discípulos esqueceram foi da promessa. Porque a primeira palavra que falou foi passemos para outra margem. Ele esqueceu da promessa. Irmãos, nós estamos aqui hoje, nessa manhã, para dizer algo a você. Lembra da promessa. Lembra da promessa. Eles esqueceram. A primeira palavra que ele falou foi passemos para outra margem. Eu penso que naquele momento ali, onde talvez Tomé estava gritando, dizendo, nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Nós vamos perecer. Tinha que ter pelo menos um discípulo ali para pegar na mão de Tomé e dizer assim, Tomé, calma, Tomé. Qual foi a primeira palavra que ele falou quando ele entrou aqui? Que nós íamos passar. Nós vamos passar. Nós vamos passar. Então, meu irmão, hoje, talvez, você que está aí desesperado, pensando que o seu negócio vai fechar, pensando que você vai perder seu emprego, e tem muitas vozes. Nós não somente hoje, no momento que nós vamos orar aqui, vamos mandar essa situação aquietar, mas nós vamos também falar para ela, emudece, sabe por quê? É tempo de você lembrar da promessa. Aleluia. Aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Ele fez a promessa, você é bendito, você é abençoado, você é guardado. Ele fez a promessa, nenhum dos gados do povo do Egito vai sofrer essa praga. Agora, qual que é a garantia que eles tinham? A promessa. Por que Deus dá para nós uma promessa? Por que Deus deu? O Senhor não é pego de surpresa. Por que o Senhor, antes de fazer qualquer coisa na nossa vida, Ele nos dá uma promessa? Porque Ele sabe que em algum momento nós vamos enfrentar a tempestade. E no momento da tempestade, é o momento de lembrar da promessa. Ô Vasco, então o problema aqui, né, a questão principal, na minha opinião, não era nem a tempestade, né, rapaz? Era essa voz que estava destruindo a imagem da bondade de Deus, né? É interessante que a tempestade, se você for lá para o capítulo 5, versículo 1, e chegaram ao outro lado do mar, ou seja, cumpriu a promessa. Cumpriu a promessa. Ele falou que ia chegar. O grande problema, Zemar, está exatamente nisso. É quando eu não tenho a revelação, e por isso é importante orar por revelação de que eu sou amado. Porque, na verdade, o que bloqueia a nossa fé? O que bloqueia a nossa fé é quando nós não sabemos que somos amados. Gálatas capítulo 5, versículo 6 diz que a fé que atua pelo amor. Opa, como é que é? A fé que atua pelo amor. Quanto mais eu sou que eu sou amado,
que eu sei que eu sou amado. Quanto mais eu confesso, quanto mais eu creio que ele se importa comigo, que ele me ama, mais fé eu tenho. Por que eu estou te falando isso? Olha o que diz o versículo 40. O Senhor aquietou, né? Fez com aquele negócio, ele repreendeu o vento, mandou emudecer, aí o Senhor vira para os discípulos. Vira para os discípulos e pergunta assim, ó, Zemar, por que sois tímidos? Como é que não tem fé? Você já está dizendo, sabe por que vocês não... Como é que você não tem fé? Sabe o que estava dizendo em outras palavras? Por que nenhum de... Vamos colocar aqui nessa explanação 13 pessoas no barco. O Senhor estava dizendo, como é que nenhum de vocês 12 aqui comandou contra o barco? Por que nenhum teve a coragem de mandar o barco, a tempestade parar? Por quê? O Senhor está perguntando, por que vocês são tímidos? Como é que não tem fé? Eu estou mostrando para você o seguinte, o que bloqueou a fé dos discípulos? O sentimento que o Senhor não se importava com ele. As pessoas que têm nesse momento de crise agora, estão cheias de temores, de medo, de preocupação, e estão acreditando nessas vozes exteriores, dizendo, ó, ele não se importa com você, ó, você vai morrer agora, ó, isso vai acontecer com você, ó, você vai perder o emprego. A fé deles é bloqueada. Agora, essa aqui é importante, Azemar. Quantas pessoas tinha no barco, considerando os discípulos de Jesus e mais, né, o Senhor? 13 pessoas. 13. Ok? Pode ser que seja menos. Quantas estavam dormindo? Só uma. Qual foi a única que comandou contra a tempestade? Quem estava dormindo. Quem estava dormindo. Por que ele estava dormindo? No descanso. Por que ele estava dormindo? Porque lá antes do batismo, ele ouviu o céu se abrindo e uma voz que dizia, esse é meu filho amado, em quem eu tenho todo o prazer. Porque ele sabia que ele era amado. Porque ele sabia que ele era amado. Ele podia dormir diante da tempestade. Aquele que sabe que é amado pode descansar no meio da tempestade. Não atitude de passividade. Não é passividade. Não fazer nada. Não. Vamos produzir, vamos ser produtivos, vamos repensar nos negócios, o que você pode fazer, mas no descanso. No descanso. Descanso é um lugar, é uma posição, é uma postura. No descanso. Ele levantou aquele que descansa na promessa. Qual promessa, pastor? Qual promessa? Não é a promessa só passemos para outra margem. A promessa, você é meu filho amado, em quem eu tenho todo prazer. Porque Jesus sabia que ele era amado, ele pôde dormir na tempestade e foi o único que teve autoridade. Os outros não tiveram autoridade. E aí, é tão interessante que confirma o que eu estou te falando, porque o último versículo dizia, e eles possuídos de grande temor diziam uns aos outros, quem é este? Não conhecia. Então, eles não tinham conhecimento por revelação. Por isso que eles falaram, o Senhor não se importa conosco, que até o vento e o mar lhe obedecem. Então, a palavra para nós hoje, da parte de Deus, é, ele se importa conosco. Quanto mais você declara isso, quanto mais você acorda de manhã, levanta sua mão e fala, ele se importa comigo. Você vai deitar, você fala, ele se importa comigo. Mais fé é liberada no seu coração. Quando você acredita que ele não se importa com você, sua fé é bloqueada. Esse é o ponto que o inimigo ainda está prendendo algumas pessoas. Que o Senhor não se importa com o negócio dele, que o Senhor não se importa com os filhos dele, que o Senhor não se importa com o prédio na qual ele é pastor, que o Senhor não se importa com a célula dele. Essa é a maneira que o diabo está prendendo algumas pessoas. Mas hoje o Senhor está trazendo uma palavra para você da parte dele, para abrir os seus olhos, porque a fé vai ser liberada sobre a sua vida. Essa é a armadilha, né? Que eu estou pensando aqui, quando nós, os discípulos, enfrentamos uma tempestade, a primeira armadilha maligna de Satanás é essa, né? É te levar a pensar que Deus não se importa com a sua situação.
você serviu tanto, você trabalhou tanto, você contribuiu tanto. Na hora que eu preciso, ele não compareceu. Quer dizer, por que que antes dessa tempestade começar, eu estou aqui no barco com ele, eu estou com ele na igreja, eu estou com ele na empresa, por que ele permitiu, pastor, essa tempestade? Por que ele permitiu que eu fosse jogado na cova dos leões? Por que ele permitiu, né, a fornalha? Todas essas perguntas são perguntas diabólicas para levar você a uma conclusão maligna. Ele não se importa com você. Quer dizer, olha aí. E aí, Vasco, eu também vou para os nossos relacionamentos, né? Aqui de discipulado, que era o caso aqui, era o mestre e os discípulos. É interessante, quando eu e você, nós discípulos, passamos por algum tipo de tempestade, e elas são muitas, e elas são permitidas para nos amadurecer, nos fazer crescer. O apóstolo Paulo diz: quando eu era menino, eu pensava com menino, eu falava com menino. Então, quando passamos por isso, eu estou aqui pensando agora em outra perspectiva, não na perspectiva de Jesus aqui como Deus, nessa perspectiva que nós estamos abordando, mas uma perspectiva aqui do discipulado. Quando o discípulo está no meio da luta, a tendência dele é olhar para o discipulador e pegar esse gancho de Satanás da mesma maneira. Ele não importa com você. Exatamente. Olha aí, ele está dormindo. Olha aí, ele está tranquilo. Se ele realmente se importasse, ele me faria uma ligação. Se ele se importasse, ele me faria uma visita. E aí eu vou lá em João Batista, primo de Jesus, preparador do caminho, que tropeçou, na minha opinião, nessa pedra aqui de tropeço. Primo de Jesus, foi preso, e Jesus nem sequer foi visitá-lo na cadeia. Então, a tempestade, você me abençoou muito aqui, porque a tempestade não é o problema, né, Vasco? Tempestades vêm e elas vão, e nós vamos passar lá para outra margem. Né? A questão está ligada com a crença. Você falou a questão de João Batista e em relação ao discípulo. Isso é muito importante, pastor Azemar, e nós temos que tomar esse cuidado. Um dia, meditando nesse texto, Deus diz isso, né? Quando o diabo fere o seu coração, ele vai ferir sua visão. Né? Porque, e quando você tem uma visão errada do seu Senhor, você não espera receber nada de quem você tem uma visão errada dele. Então, o diabo fere o seu coração e vai ferir sua visão. É interessante que João Batista, ele presenciou o momento, em Mateus 3 está registrado isso, ele presenciou o momento quando Jesus veio sobre ele, foi ele mesmo que diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele presenciou o momento que o céu abria, ele ouviu também a voz, que ele estava no mesmo momento, ele ouviu a voz, ele viu a pomba descer sobre Jesus. Mas depois, quando ele estava na crise, que ele estava no momento, ele esqueceu da promessa, ele mandou perguntar. Você sabe, nós temos que tomar cuidado em momentos como esse de crise, o que nós falamos. Né? Se você falar alguma coisa, então não fale nada, mas tome cuidado. Porque João Batista diz: manda perguntar se ele é o Cristo ou se nós devemos esperar por outro. E aí, Jesus então faz alguns milagres e ele falou: fala para João que os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo. Ah, mas também fala para ele que bem-aventurado é aquele que não acha em mim pedra de tropeço. O tropeço é quando nós temos uma visão errada do nosso Senhor. Muito importante ter olhos abertos para ver o Senhor. Para ver o Senhor bondoso, que cuida de nós na prisão. Porque, como você falou, Zemar, o problema não é o que nós enfrentamos. O problema está na nossa crença. Porque o comportamento, a maneira como reagimos no momento da crença é o que vai falar ao nosso respeito. Que o Senhor possa realmente fortalecer cada irmão que nesse momento nós temos enfrentado, que não é só algo nacional, né? Não é algo só de uma cidade, de um lugar mundial. É que nesse momento
nossa fé também está sendo checada. Possamos sustentar o testemunho. Ele é bom, ele continua sendo, ele cuida de mim e eu tenho uma visão boa a respeito dele. Aleluia. Eu Vasco, para nós terminarmos aqui, que nós temos 15 minutos, versículo 40, disse-lhe Jesus, por que estáis temerosos, né, com medo? Como não tendes fé? Essa fé que fala, ela é uma fé especial, ela é uma fé diferente da fé de Romanos 10, né? A fé para 10, 17, a fé para a salvação. Nós sabemos que existe uma fé para a salvação, mas existe uma fé que fala. Então, o que nós precisamos entender? A fé da salvação é a porta de entrada. O que nós fizemos? O que você fez? O que eu fiz para ser salvo? Confessamos com a boca, né? O maior presente, o maior milagre que um homem pode receber é a salvação. É o maior de todos, eu considero. O maior milagre. E uma vez alguém falou assim: eu não vejo, querendo criticar, né, que alguém teria dito que no ministério do nosso líder, o pastor Luiz, não tem tantos milagres, não tem tantos sinais. Eu falei para ele: você conhece o ministério que ganhou tantas pessoas nos últimos 20 anos como esse? O maior milagre Salvação. é a salvação. Concordo. Entende? É um milagre. Então, se o maior milagre, o maior presente que nós recebemos foi a salvação, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se o primeiro que acessou a salvação foi confessando, por que o Senhor mudaria com o restante? Então, essa aqui é uma fé que eles tinham que ter também, liberar essa fé, falando do mesmo jeito que eles foram salvos, Romanos 10, né, como você mencionou, da mesma maneira eles tinham que falar diante da tempestade. A palavra tímido, na verdade, no original, é deilos, que significa medo. O Senhor estava dizendo: por que vocês são medrosos? Por que vocês não estão falando? Por que vocês não falaram contra a tempestade? Por que vocês não abriram a boca para falar? Entende? Então, nesse momento agora, tem muitas pessoas que eles estão orando ao Senhor. Amém. É tempo de orar mesmo ao Senhor sempre. Mas é tempo também de falar sobre a circunstância. Falar sobre o Covid-19. Falar sobre a sua empresa. Falar sobre a sua família. Falar sobre o ministério. Nós falamos coisas. Nós falamos, fé é liberada. Ele estava dizendo: por que nenhum aqui liberou fé? Por que ninguém aqui confessou? Por que ninguém aqui declarou? Então, meu irmão, você que é líder, às vezes os membros da sua célula estão com medo. Não estou querendo por causa da situação. Verdade. Mas e qual que é o problema? Tem irmão que entra em concordância com os irmãos. Mas eu digo para você nessa manhã, é tempo de entrarmos em concordância com Deus. Amém. A fé é entrar em concordância com Deus. A fé é dizer: irmão, queria te convidar para ir para a célula. Não, eu estou com medo e tal. Permita-me orar com você. E fala na vida do irmão. Fala: Senhor, eu libero a vida deles. Eu declaro. Deixa eu te dar um testemunho poderoso, pastor Azemar. Teve um dia, esses dias agora eu estava aqui, antes de começar o Covid-19. Era até tempo de te falar dessa experiência. E aí o que acontece? Eu estava passando por um momento de uma pressão, de uma dificuldade. Um momento assim, de coisas pessoais mesmo. E aí, eu me lembrei de algo que aconteceu comigo há 19, 18 anos atrás. Lá na sala da sua casa. Eu lembro até a roupa que eu estava. E aí, eu estava com algumas coisas na minha cabeça, querendo... Não sei se você vai lembrar, se era o líder, estava querendo sair da videira. E aí, você colocou a mão na Bíblia, você falou: agora Deus vai falar conosco. Você falou o texto, e aí você disse assim: eu quero falar hoje na sua vida. Aí você olhou para mim e você disse: eu vejo uma multidão atrás de você. E aí eu estava preparando uma palavra, quando Deus fala com Abraão, estava meditando esses dias. Você sabe, nós precisamos de homens. Eu lembrei nesses dias, preparando essa mensagem aqui, que Deus falou que Abraão seria pai de multidões.
sabendo que a mulher dele era estéril. Naquele dia, eu estava querendo entregar a célula, porque eu não conseguiria falar, eu tinha bloqueios, eu tinha muita coisa, mas você bateu a mão no meu ombro e disse, eu não vou desistir de você, porque eu vejo uma multidão atrás de você. Nós precisamos de falar da parte de Deus, entrar em concordância com Deus. A fé é falar antes. Nós temos irmãos que às vezes nos procuram para falar, pastor Azemar, eu quero hoje agradecer a Deus porque eu recebi uma bênção. Amém. Quando você recebe uma bênção, você tem mesmo que falar. Mas essa fala é a fala da gratidão. Você sabe qual que é a fala da fé, Azemar? É a fala, é daquele que fala antes de acontecer. Falar depois de acontecer é gratidão. Temos que ser gratos. Mas falar antes de acontecer é a fé. Nós precisamos de homens que falam. Nós precisamos entrar na dimensão da fé. Nós estamos no natural, o sobrenatural é a dimensão da fé. E aí eu estava num dia desse aqui, preparando essa palavra que eu ministrei, e quando eu vi, fui surpreendido que nesse dia tinha muita gente. E aí o Senhor dizendo comigo, fui fiel ou não fui? E eu acredito que ele preparou esse dia aqui hoje, poderia ter falado aquilo outro dia, mas falando hoje para abençoar a sua fé, abençoar você, porque você falou antes. Você, na verdade, estava ali como, né, um servo de Deus entrando em concordância com Deus. Quem sabe, pastor Azemar, não é dias também de você colocar a mão sobre esses discípulos que estão andando com você hoje, sobre os seus filhos, né? E dizer, eu vejo uma multidão atrás de você. Precisamos de homens em olhos abertos, que vê o que outros não estão vendo. Alguns estão vendo crise, dificuldade, negócio fechando, mas nós precisamos de gente que põe a mão no ombro e diz, eu vejo uma multidão. Mas como você vê uma multidão? O cara estava aqui para entregar a célula porque não dá conta de falar. É verdade. Você está falando de Abraão, que tem 90 e tantos anos, a mulher dele é Esther, você está de brincadeira? Não, ele é pai de multidões. Eu vou até mudar o nome dele, eu vou tirar de Abraão para Abraão. E aí, cada vez que a mulher dele chamava Abraão, vem comer, ela estava entrando em concordância com Deus. Nós precisamos falar antes. Essa é a fé. Aleluia. Meu Vasco, vamos orar então. Obrigado. Obrigado por compartilhar conosco. A Escritura diz que nós precisamos falar mesmo da parte de Deus e não desfalecer. Eu louvo a Deus porque nós temos essa equipe, você faz parte dela, eu faço parte dela. E a Bíblia diz, um ao outro ajudou e disse ser forte. Então, hoje, é você que nos abençoa, é você que libera essa palavra de fé. Eu quero saber como que os meus irmãos aqui, os nossos que estão nos ouvindo, podem adquirir esse livro. Você tem esse livro, né? O título do seu livro, né? Você tem ele aí em mãos? Eu já fiz 2 edições desse livro e na verdade, eu quero fazer uma nova edição agora porque ele se esgotou. Mas depois que eu fizer esse livro, eu vou entrar em contato com você de novo, nós fazemos uma live e aí a gente vai disponibilizar para os irmãos aqui. Pastor Azemar. Abençoar você aqui, ó, e o prosperou. Faz o seguinte, põe ele no Hotmart, igual o pastor Luiz colocou, igual eu coloquei, você já tem o PDF, muito simples. Fala com seu amigo aí, Adriano Freitas, ele fez para mim, e o seu livro pode ser lido em qualquer lugar, não precisa rodar, vai ficar até um custo mais acessível para os irmãos, e nós precisamos de mais material assim, que vai estimular, né, e fazer a nossa fé crescer. Os apóstolos fizeram um pedido a Jesus lá em Lucas 17:5, aumenta-nos a fé. Aleluia. Acrescenta-nos a fé. E nenhum irmão precisa ficar acusado de pedir isso para o Senhor. Não se sinta condenado, né, de pedir, aumenta-nos a fé, aumenta a minha fé, Senhor, para crer que eu vou chegar do outro lado. Parece que o dinheiro não vai dar para chegar lá no outro lado, no mês de junho, mas só parece. Aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Aleluia. Pastor Azemar, eu quero só finalizar falando isso, né? Você falou de um ponto e me veio ao espírito aqui agora, talvez pessoas dizendo, pastor, amém.
os discípulos falaram, aumenta-nos a fé, e eu também quero. Como que eu faço para ter a minha fé aumentada? A palavra de Deus, a Bíblia responde a Bíblia, né? Romanos 10:17 diz, a fé vem pelo ouvir. Aleluia, aleluia e aleluia. Chamando aqui a Pastor Francisco Vasco, parte 2 da nossa live, A Fé Tem Uma Voz. Ele estava compartilhando como crescer em fé, né? Como eu posso ter a minha fé ampliada. E então nós já passamos, né, o tempo, 1 hora, mas eu vou falar, essas lives estão ficando cada dia melhor. 1 hora não está dando, não. Então nós estamos ouvindo o pastor Francisco Vasco ministrar, ele entrou aqui agora, vou chamar. Aí não, Vasco, você me faz chorar, varão. Aí não pode não. Aleluia. Meu Vasco. Terminado, vou concluir. Rapaz, conferencista internacional, 1 hora não dá para ele, não. Ah, não. Maravilha. Não. Mas, ô Vasco, espera aí. Você não pode fazer isso comigo, não. Você me faz chorar aqui na frente de todo mundo aqui. Já peguei meu lencinho aqui. Você me lembra lá do tempo antigo, lá da minha casa lá. Aí você quebra o pregador aqui. Então, é Deus presenteando você nesse tempo, renovando a sua fé. O nosso amigo pastor Adean, no momento que eu falava, ele escreveu aqui, realmente o Azemar é um profeta. Mas é isso mesmo, né? Quando, você sabe, Deus precisa levantar esses homens. Eu estava lendo um texto da palavra de Deus, até compartilhei com a minha equipe aqui de discipuladores. Moisés, chega um momento, em Números, né, que ele está assim, cansado, e ele fala, Senhor, eu estou cansado, arrume alguém para me ajudar, porque a carga está muito pesada. E diz a Bíblia que o Senhor então separa 70 anciões, que eu vou tirar do Espírito e vou colocar sobre eles. E a Bíblia diz que quando o Espírito, né, que o Senhor tirou do Espírito de Moisés e colocou sobre aqueles homens, diz a Bíblia que eles profetizaram. E aí, eles profetizaram e infelizmente, né, a Velha Aliança era assim, eles pararam. E a Bíblia diz que Eldade e Medade continuaram a profetizar. E aí Josué procura Moisés e diz, proíbe-nos, que eles estão profetizando. E aí Moisés vira para Josué e dá uma dura nele e fala, você tem ciúmes por mim? Tomara que o povo de Deus todo fosse profeta. Tomara que todo homem fosse profeta, que entrasse em concordância comigo, que ele falasse da parte de Deus. Então, profeta é aquele que entra em concordância com Deus. Eu estava dizendo no momento para concluir, talvez tem pessoas dizendo, como que eu posso ter a minha fé aumentada? Quanto mais você ouve a palavra, Romanos 10:17 diz, a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Então, quanto mais eu ouço a palavra da justiça, quanto mais eu ouço a palavra da justificação pela fé, mais fé cresce. Então, nesses dias, tem irmãos dizendo, pastor, eu quero crescer em fé. Então, querido, ouça a palavra da justiça, ouça todo dia. Cada vez que você ouve, você ganha fé. Quando você fala, você libera fé. É tempo de nós ouvirmos a palavra da fé. É tempo de nós ouvirmos a palavra que fomos justificados, que nós fomos perdoados, que Ele nos ama. Quanto mais você fala isso, quanto mais acorda pela manhã declarando que você é justiça de Deus em Cristo, mais fé flui dentro de você, mais fé você libera sobre as pessoas. Aleluia, aleluia. Meu Vasco, alinhou, prosperou, muito abençoado. Vou compartilhar com você. Fé nos é acrescentada. E eu queria pedir que você, por favor, publique o mais rápido possível esse livro seu aí no Hotmart, nessas plataformas, na Amazon, porque aí a gente pode ter acesso a isso, alimentar aí das palavras de vida eterna, da fé. Amém? Amém. Vamos orar então. Eu quero orar por você, pela sua família, o seu ministério. E você representa aí uma geração de pastores a quem nós temos um grande prazer e alegria, né, de fazer parte, de gerar e continuar inspirando, abençoando
Eu tenho certeza que vocês, né, a sua geração pastoral, vai muito mais longe do que nós já fomos. Vai muito mais rápido do que nós já fomos e vai alcançar muito mais pessoas do que nós alcançamos. Aquele dia lá, que você está lembrando na minha casa, foi apenas um dia que o Senhor nos deu a graça de poder falar da parte de Deus na sua vida. E eu me alegro de saber que você continua falando na parte de Deus na vida de milhares e milhares de pessoas. Então, que Cristo também te abra as portas para você falar mais da fé. Senhor, te dê canais, ferramentas, né? Nesse tempo aqui da pandemia, eu estou utilizando essa ferramenta aqui do Instagram, como eu te disse, né? Abri um canal no YouTube, azemfreitas.tv. Quem sabe também você não tem uma estratégia para falar mais da palavra da justiça, falar mais da fé, para abençoar mais pessoas. Amém? Amém. Eu vou orar por você e depois eu queria que você orasse por nós nessa questão específica da fé. Que nós possamos, né, ter essa fé que fala. Não é uma fé passiva, não é uma fé que espera primeiro as circunstâncias melhorarem. Não, nós falamos antes. Amém? Amém. Em nome de Jesus, quero te agradecer pela vida, Senhor, do pastor Francisco Vasco, Senhor, meu amigo, homem de aliança, homem de Deus, que tem, Senhor Jesus, contribuído para que o Evangelho da graça de Deus, avance, Senhor, na cidade de Goiânia, no estado de Goiás e nessa nação. Pai, eu quero declarar e profetizar sobre a vida dele aquilo que foi falado 19 anos atrás, que atrás dele há uma multidão de pessoas. Senhor, e essa multidão será ampliada, dilatada. Senhor, o Senhor já tem falado ao coração do teu servo a respeito de uma nova onda da parte de Deus sobre o seu ministério. Pai, dê a ele olhos abertos, que ele possa ver como Cristo está planejando a maneira de lhe abençoar e, através dele, abençoar muitas outras pessoas, muitas outras famílias, Senhor, muitos outros ministérios que estão debaixo da sua influência, da sua palavra, da sua literatura. Dê a ele, Senhor Jesus, mais e mais material falando a respeito da fé, dessas realidades espirituais que o Senhor tem construído na sua vida e no seu ministério. Abençoamos, Senhor Jesus, sua esposa, a pastora Larissa, teus filhos, que a graça de Deus seja com esta casa mais e mais em nome de Jesus. Amém. Senhor, graças eu te dou porque o Senhor opera em nós o querer realizar. Ó Deus, e nós estamos aqui nesse tempo tão precioso para compartilharmos da palavra da justificação pela fé. Nós sabemos que é o Senhor que tem acrescentado o conhecimento e a revelação. E eu oro hoje, ó Deus, pela vida do pastor Azemar, que o Senhor levantou como uma coluna nesse ministério. O pastor Azemar é uma coluna. Ele e a sua esposa, Janaína, e seus filhos, foram estabelecidas como uma coluna da parte do Senhor. Ó Deus, e que eles possam ser um instrumento vivo, poderoso nas suas mãos, nesta região da nossa nação, uma região tão importante. Que o Azemar, ó Deus, seja um grande líder para inspirar a outros. Ó Deus, que o Senhor possa ampliar a sua liderança, alargar as suas fronteiras, que ele possa chegar a lugares que ele ainda não chegou, que ele possa falar com grupos de pessoas, de líderes, de influentes, de empresários, ó Deus, que ele ainda não falou. Dê a ele, Senhor, essas questões, que o Senhor abre portas para ele. Ó Deus, que ele possa, nesse tempo de crise, avançar e ter a certeza que todas as promessas que o Senhor já liberou sobre ele, elas vão se cumprir. Ó Deus, nós abençoamos cada pessoa que está presente conosco até agora, aquelas que participaram e que vão ouvir essa mensagem. Que eles sejam despertados, que os olhos sejam abertos, que fé possa fluir e que os meus irmãos possam crescer nesses dias. No tempo de luta, de pressão, de dificuldade, que eles possam prevalecer e possam chegar a um outro lado, testemunhar do livramento, testemunhar da bondade e da fidelidade. Que nesse tempo, ó Deus, de crise,
que estamos sendo experimentados, que possamos ser aprovados, ter a convicção e a certeza, ó Deus, de que o Senhor sim se importa conosco. O Senhor sim se importa com a nossa casa. Declaro que os meus irmãos são guardados. Como diz a tua palavra, 1000 podem cair ao lado deles, 10.000 à direita, mas nenhum deles serão atingidos. Amém. Aleluia. Nenhum serão atingidos. O negócio não será atingido, as finanças, a vida, a casa não será atingida. Porque, ó Deus, sobre eles está a promessa do sangue. Ó Deus, eu quero abençoá-los e declarar no nome do Senhor Jesus a bênção do Senhor sobre o nosso dia, sobre esse tempo. Amém e amém. Pastor Azemar, muito obrigado por lembrar de mim. Tenho certeza que fui também muito abençoado falar com você, de honrar essas fontes, né, que Deus... De honrar também quem veio antes, de reconhecer aqueles que colocaram as mãos sobre a nossa cabeça, sobre os nossos ombros, que no momento talvez de dificuldade, de luta, de pressão, entraram em concordância com Deus e foi um instrumento para nos abençoar. Sou grato a Deus pela sua vida, pelo seu ministério, e tenho certeza que essa live aqui também é um renovo na sua vida, né, para dizer mesmo que Deus te levantou como esse profeta e, como Moisés disse, tomara que todo o povo de Deus fosse profeta. Aleluia. Aleluia. Meu Vasco, só um minutinho que eu vou pegar um negócio para você aqui, ó. Vai chegar aí na sua casa, no endereço que você me deu, viu? Ó, Aleluia. Olha aí, glória a Deus. isso Amém. não é justo. Quem faz live comigo recebe oferta, irmão, pelo menos livro. Amém. Um grande bem. Obrigado por lembrar de mim. Tá bom? Um grande abraço a todos aí em Goiânia, ao nosso pastor Aloysio, os demais pastores. Tenhamos cultos abençoados nesse final de semana. Amém? Amém. Um abraço, querido. Obrigado. Fica na paz.